gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, no versículo de número 22, até o versículo de número 27, do 22 ao 27. Gênesis capítulo 32. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, porque Deus muito falou no meu coração esses dias nessa palavra. E eu quero ler com os irmãos Gênesis 32, versículo 22 ao 27. Amém? Todos acharam? Está dizendo assim a palavra do Senhor: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem assentar nesta noite. A mensagem, o texto que nós lemos nesta noite, por si só, já fala o nome do personagem, e a mensagem se refere a uma mensagem biográfica, né? Uma mensagem biográfica porque a história que nós lemos, parte do texto nesta noite, conta a história de um homem que desde a sua nascença, no livro de Gênesis, capítulo de número 25, ao verso de número 25 ao 26, descreve o seu nascimento, dizendo que ele nasceu gêmeos, né? E sendo o último a nascer, a partir do verso 26, ele nasce grudado no calcanhar do seu irmão, e a sua biografia se descreve do verso 28, ou do verso 25, aliás, do capítulo 25, até ao capítulo de número 34, né? E por ser uma mensagem biográfica, nós precisamos conhecermos um pouco da história deste homem, porque, sinceramente, quando eu li a história deste homem, fui ler vagarosamente, eu fui entender que a história desse homem é uma história incrível na Bíblia, porque ele foi alguém que se destacou no Antigo Testamento como sendo um dos homens mais incríveis da sua época. Por que eu digo um dos homens mais incríveis da sua época? Ninguém foi capaz de lutar com um ser, né, espiritual e ter a sua vida totalmente, ou o seu nome, a sua biografia mudada. Então, quando eu digo que a história deste homem foi incrível, a sua biografia descrita nesses capítulos, quando a gente olha, ninguém foi capaz de fazer como Jacó fez, né? Um homem que fazia de tudo para conseguir o que ele queria. Se você observar a história ou a biografia de Jacó na Bíblia, você vai entender que ele fez o que nem a inteligência artificial seria capaz de fazer nos nossos dias. Um homem, e quem sabe, se houver algum veterinário no nosso meio, alguém que luta com animais, vai procurar entender por que ele fazia aquilo, quando ele recebeu a proposta do seu sogro Labão, e ele rapava as varas e colocava nos lugares onde os animais iam beber, e quando as ovelhas olhavam para aquelas varas que ele raspava, as ovelhas nos tempos férteis, elas, né, davam à luz
da conformidade que Jacó queria, para que aumentasse o seu rebanho, para que aumentasse a sua renda, para que aumentasse o que ele queria. Então Jacó, na Bíblia, ele traz na sua biografia um dos homens incríveis de nós lermos e aprendermos muita coisa com Jacó. Mas nesta noite eu gostaria de dizer para os irmãos que existem 3 coisas que nós precisamos aprender com este homem, que pode ser um divisor de água na vida de um cristão nos dias que nós estamos vivendo, né? Se você olhar Jacó, quando ele nasce, cresce, o seu primeiro momento de aproveitamento, de inteligência, o que é que ele vai fazer? Ele vai tomar a bênção que era do seu irmão Esaú, e ali, a partir daquele momento que ele cria que ele tem essa criatividade de tomar a bênção do seu irmão Esaú, ele vai se tornar o quê? Vai fugir, porque a mãe dele, né? Só lembrando para os irmãos, Jacó era crente, era neto de crente, era filho de crente, era filho de mãe crente, tá bom? Então Jacó era neto de crente, era filho de crente, filho de uma mulher crente. Mas quando ele comete esse equívoco, ou seja, ele comete essa esperteza com seu irmão Esaú, de tomar a sua bênção, o que é que ele se torna? Ele se torna fugitivo. Jacó se torna fugitivo, diz a Bíblia. Ele vai, pela orientação dos seus pais, para amenizar a confusão no meio da família, ele vai se tornar fugitivo. Ele vai para as terras de Arã, ou de Padã-Arã, né? Para as terras da mãe de Jacó. Ela pede para que ele saia e vá embora, né? E ali ele deixa algo por resolver, por entender, né? Eu não sei se algum dos irmãos aqui já teve ou tem alguém da família que fala assim: eu vim embora de um estado, eu vim embora de uma cidade, eu vim para cá, mas eu deixei um familiar, eu deixei alguém para trás que eu não converso com ela, eu não me dou com ela, eu não me comunico com ela. Eu não sei se algum dos irmãos tem, eu não tenho ninguém, né? Nem de família, nem ninguém como inimigo, ao qual eu não possa retornar, conversar, reconciliar, ou que esteja na situação de Jacó, fugido e que não possa tornar a sua terra. Então este homem chamado Jacó, ele vai fazer isso, ele se torna um homem errante, foge para as terras de Labão. Chegando lá, diz a história que ele agora começa a trabalhar com esse homem chamado Labão, que era o seu tio, segundo a história bíblica, e ele vai conseguir algumas vantagens. Por quê? Eu disse que Jacó era um homem incrível. Quando Labão propôs a Jacó que tudo aquilo que nascesse, né, daquela determinada cor seria dele, Jacó, no mesmo momento, ele não precisou, né, pesquisar no Google, ele não precisou ir no IA, na inteligência artificial, e saber como que ele ia fazer para sair na frente, para ter vantagem. Não, na mesma hora, Jacó, um homem inteligente naquele tempo, ele vai ter uma ideia, ele vai dizer: não, eu vou fazer assim, 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 e da forma que eu fizer, tudo vai sair perfeito, tudo vai dar certo, porque eu tenho certeza, eu acredito na minha capacidade, sou um homem inteligente, intelectual, então já truvei a bênção do meu irmão, estou aqui, sou filho de crente, neto de crente, a minha mãe é crente, então eu estou debaixo da promessa de Deus, amém? Então Jacó agora, ele vai fazer tudo isso, mas quando ele consegue tudo que ele quer, no capítulo de número 33, se você observar, aliás, no capítulo de número 32, a Bíblia vai dizer, no capítulo que nós lemos, que chegou um momento na vida de Jacó em que as coisas não poderiam andar da forma que ele queria mais, da forma que ele pensasse. Se você olhar alguns versos antes, você vai ver no capítulo de número 32, versículo de número 3, que Jacó agora ele vai ter de voltar, né, para junto do seu irmão, para resolver uma questão em que ele criou há muitos anos atrás. Deus chega para Jacó e vai dizer para ele: você precisa voltar para a terra dos seus pais, você precisa voltar para a casa do seu pai. Irmãos, quando Deus
pede para ele voltar para a sua terra, para a terra dos seus pais, para a casa do seu pai, eu tenho certeza que a primeira coisa que veio na mente de Jacó, porque se fosse eu, e eu tivesse deixado alguém, né, na família, que tivesse intrigado comigo, que tivesse se tornado meu inimigo, e Deus falasse comigo em sonho, ou usasse um profeta para dizer: olha, você precisa voltar lá e resolver aquele caso que você deixou para trás, ou que você deixou mal resolvido. Você precisa voltar lá para que a promessa de Deus na tua vida venha se cumprir. Eu professo para os irmãos que se Deus dissesse amanhã você precisa ir, eu tenho certeza que eu não dormiria à noite, eu não descansaria, eu passaria a noite inteira pensando naquela pessoa, na situação e como resolver aquela situação. Então esse é este homem chamado Jacó, um homem esperto, intelectual, um homem inteligente. Tudo que ele queria ele conseguia, tudo que ele colocava a mão prosperava, tudo que ele pensava, executava, dava certo. Agora ele vai se encontrar com a voz do Todo-Poderoso dizendo para ele: você precisa voltar lá e resolver o seu caso. Mas quando Deus manda Jacó voltar para a casa dos seus pais e resolver o seu caso, observa o que é que Jacó vai fazer. Ele vai mais uma vez usar a sua inteligência, a sua sabedoria, vai pegar um grupo de pessoas, vai pegar dinheiro, vai pegar algumas coisas que ele já tinha conseguido e vai dizer: para mim fazer paz com meu irmão, eu vou mandar dinheiro, eu vou mandar gado, eu vou mandar ovelha, eu vou mandar servo, vou mandar mensageiro. Então essa era a forma de Jacó resolver as coisas, não é assim? E muitas das vezes nós não pensamos resolver as coisas dessa maneira. Muitas das vezes nós não pensamos resolver as coisas da forma que nós pensamos, elaboramos, né? Eu sou um cara esperto, eu sou alguém inteligente, eu sou intelectual. Tudo que eu faço, né, na íntegra dá certo. Mas só que aqui Jacó, ele vai elaborar isso, vai pensar e vai enviar esses mensageiros. E quando os mensageiros chegam até Esaú com esses presentes, com esses animais, a mensagem que volta para Jacó não é nada animadora. A mensagem que volta para Jacó os mensageiros vai dizer: olha, meu senhor, Esaú está vindo ao teu encontro, e a mensagem que eu tenho para deixar para ti não é nada boa, não é nada animadora. Ele está vindo com mais de 400 homens encontrar contigo para resolver aquela questão que você deixou para trás. A Bíblia vai dizer que Jacó tremeu, Jacó ficou com medo, Jacó ficou angustiado, Jacó ficou apavorado. Por quê, irmão? Porque Jacó achava que o dinheiro, a esperteza, a intelectualidade, a sua forma de resolver as coisas ia dar certo como sempre dava quando ele queria. Não é assim, irmãos? Não tem hora na nossa vida, um momento que nós queremos usar a esperteza para sair na frente, usar a nossa capacidade intelectual para sair na frente de algumas coisas. É um negócio que eu faço ali que eu tenho que levar vantagem, é alguma coisa que eu faço acolá que eu vou sair na frente, né? E Deus está dizendo assim: volte lá e resolva o seu caso mal resolvido que você deixou para trás. Pare de ser esperto, Jacó. Pare de usar a sua inteligência, porque o que você tem para alcançar, o que você tem para resolver, Jacó, o seu dinheiro, a sua esperteza, o seu saber, não vai adiantar nada. Você não vai resolver desta forma. O texto que nós lemos nesta noite, em nome de Jesus, eu quero que você entenda. Isso aqui foi um momento crucial no capítulo 32, versículo 22. Foi o momento mais crucial na vida de Jacó. Foi o divisor de águas na vida de um filho de crente, neto de crente, mãe crente, alguém que era crente. Porque Jacó era crente, Jacó acreditava em Deus, mas Jacó ainda não tinha tido um encontro com Deus, que é totalmente diferente.
Jacó ia para a igreja, Jacó louvava a Deus, Jacó pregava, Jacó falava e todo mundo ouvia, Jacó fazia as coisas, todo mundo achava certo. Mas Deus estava dizendo: eu estou te aguardando lá, porque você precisa resolver a tua questão. No versículo 22 do texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer o seguinte: e levantou-se aquela mesma noite, a mesma noite. Jacó não esperou amanhecer o dia. A angústia, o pavor, o medo tomou conta de Jacó. Jacó, sem saber o que fazer, a Bíblia diz que na mesma noite ele vai levantar. Observe, ele vai levantar na mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Isso aqui fala de transposição, fala de atravessar, fala de um momento crucial, espiritual e físico na vida de Jacó. Isso aqui não é só um texto simples na Bíblia, mas isso aqui é um momento crucial na vida de qualquer cristão que serve ao Senhor. E o mais interessante é que a Bíblia diz que ele passou o val de Jaboque. Versículo 23. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Entenda uma coisa nesta noite: quando Deus quer resolver, quando Deus ele quer fazer alguma coisa, alguma mudança, ele não pergunta para ninguém se pode fazer, porque Deus ele não é manipulado. Deus ele é eterno, Deus ele age por conta própria. E a Bíblia diz que quando Jacó tem a atitude, e isso aqui é a primeira coisa que nós aprendemos com Jacó. Jacó deu toda essa volta, todo esse tempo na trajetória de Jacó, tentando consertar o que ele tinha deixado para trás, da forma que ele queria, da maneira que ele achava que dava certo. Até chegou um momento que ele disse: eu estou entendendo, eu preciso tirar um tempo, eu preciso ter uma atitude de ter um tempo com Deus, para mim ver o que é que o Senhor vai me ordenar, ou vai me falar o que é que eu tenho que fazer, para me resolver a minha questão que ficou para trás. A Bíblia diz que quando ele passa todo mundo, passa a família, passa a serva, passa os filhos para o outro lado, a Bíblia diz que agora ele fica só. E este só, para quem é crente, está entendendo nesta noite. Um crente, quando ele se encontra só, ou um cristão, quando ele toma a atitude de ficar só com Deus, isso significa o que, irmãos? Reflexão. Quando o cristão toma a atitude de olhar para os seus feitos, olhar para tudo aquilo em que ele percorreu na sua trajetória, porque deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite: não é o meu tempo ou a minha credencial de presbítero que define a minha vida como cristão. Não é o tempo, a trajetória de crente ou de obreiro que eu tenho que define a minha vida como cristão, não. É quando nós tomamos a atitude de termos um encontro com Todo-Poderoso. A Bíblia diz que agora ele fica só. Essa é a primeira atitude de Jacó: ficar só, refletir. Mas só que quando ele fica só, a Bíblia diz que quem estava esperando Jacó, quem que era? Deus estava esperando Jacó tomar uma atitude para que tudo na sua vida fosse mudado. Aleluia! Deus agora tem este homem ali naquele val, quando ele está tomando uma atitude, um momento crucial na sua vida, de passado e de futuro. Jacó está dizendo: eu preciso me consertar primeiramente com Deus.
Eu preciso primeiramente falar com Deus, para me ver qual que é a reação, para me ver qual que é a palavra que Deus vai me direcionar, o que é que Deus vai me dizer que eu tenho que fazer. E a Bíblia diz que o que ele teve que fazer foi o que, irmãos? Lutar. E Paulo escreve na carta aos Efésios, o que é que Jacó estava tentando resolver? Uma pendência com seu irmão. A Bíblia diz que Esaú estava furioso. E Paulo escreve na carta aos Efésios dizendo o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o... Mas Jacó estava tentando resolver na carne e no sangue. Era isso que Jacó estava tentando fazer. Arrumou um monte de coisa, entrega lá para ele, porque quando eu encontrar com ele, ele vai ficar satisfeito. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus. E a atitude que Jacó tem aqui no Val de Jaboque é justamente essa. Ele está dizendo, eu não preciso enviar presente, eu não preciso enviar dinheiro, eu não preciso enviar mensageiro. O que eu preciso é de não lutar contra a carne, contra a fúria, e nem contra o meu inimigo tete a tete. Ele está dizendo, eu preciso me revestir da graça de Deus para alcançar o perdão do meu irmão. Aleluia. A segunda atitude de Jacó é ter que lutar, porque além de ter atitude, nós temos que lutar. Luta fala de quê, irmãos? De insistência. Luta fala de perseverança. Luta fala de perseverança. E a Bíblia diz que Jacó estava lutando com aquele ser, e lutou. E o pessoal do outro lado do ribeiro esperando. E Jacó a noite inteira lutando. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. Além de ter atitude de buscar a mudança em um tempo pessoal com Deus, nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Foi dito nesta noite que o inimigo está furioso, balançando o balaio para ver quem vai cair. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus conta com aqueles que lutam, com aqueles que não desistem, mas que está perseverante, orando na madrugada, pela manhã, à tarde, à noite, está dizendo incansavelmente, eu vou perseverar, custe o que custar. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheci uma irmã, chamava Irmã Maria, no vilarejo aqui perto de Monte Carmelo. Um dia eu encontrei ela nas lágrimas na rua. Eu estava indo para o colégio, ela me chamou. Irmão Mauro, em nome de Jesus, me escuta. Eu perdi a aula naquele dia só para ouvir a Irmã Maria. Ela disse, eu preciso que o Senhor marque uma visita de oração na minha casa, na fazenda, porque o meu esposo, ele é um homem muito ignorante, é um homem valente, é um homem que dentro de casa é truculento. Eu com a mochila nas costas para ir para o colégio, eu falei, Irmã Maria, em nome de Jesus. Ela conversou comigo 5 minutos e eu perdi uma aula de 3 horas. Mas naquele momento eu falei, Irmã Maria, nós vamos na casa da senhora final de semana. No domingo nós vamos marcar uma visita lá e vamos orar na sua casa. Eu só quero que a senhora faça uma coisa, não desista de lutar, porque só vence quem persevera, só vence quem luta. Aleluia. Porque, irmãos, não sabe o que é luta quem não ora, quem não busca a Deus, quem não tem atitude. Eu não sei se você nesta noite, porventura, está orando em prol de alguma coisa, mas a palavra do Senhor nesta noite para a sua vida é: persevera, continua perseverando, continua, porque quem tem atitude agrada a Deus, quem luta agrada a Deus,
Quem persevera agrada a Deus. E a terceira atitude é vencer. A terceira atitude é vencer. Porque quando este homem chega no Vale de Jaboque, ele chega com essa atitude de lutar, de querer mudança, de querer que as coisas que ele queria resolver do seu jeito não fosse mais do seu jeito, mas que fosse da forma que Deus quisesse. E a Bíblia diz que quando ele está lutando com aquele ser naquela madrugada, antes de romper a aurora, antes da alva, aleluia, a Bíblia vai dizer que prevalecendo ele, o anjo tocou na juntura da sua coxa, ou na coxa de Jacó, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Aleluia. Quando ele chega no Vale de Jaboque, ele não chega mais aquele Jacó intelectual, ele não chega mais aquele Jacó que queria resolver da forma que ele sempre resolveu. Quando ele chega no Vale de Jaboque ele agora entende que ele precisa romper com o seu passado para alcançar um futuro promissor espiritual. O temor, o medo, a angústia de encontrar com Esaú fez com que ele tomasse uma atitude de buscar a Deus pessoalmente. A angústia, o medo, o tremor que ele tinha de Esaú tomou a vida de Jacó, que ele não dormiu à noite, porque ele precisava resolver a sua questão. Primeiro precisa de atitude, precisa lutar e precisa de perseverança. Mas quando ele entende que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, e que ele precisava se revestir das armaduras de Deus para poder enfrentar o seu oponente, para poder enfrentar o seu inimigo, naquele momento a Bíblia diz que a vida de Jacó foi totalmente mudada, porque a Bíblia diz que o anjo tocou na coxa de Jacó. Aleluia, eu estou dizendo anjo, mas quem lutou com Jacó não foi um anjo. Quem estava lá naquele momento com Jacó era o Emanuel, o Deus conosco. Meu irmão e minha irmã, não adianta a gente achar que as nossas manobras, a gente achar que da forma que nós queremos resolver as coisas é o que vai dar certo, é o que vai fluir. Pode fluir até um certo tempo, como fluiu na vida de Jacó. Pode dar certo até um certo momento, pode ir bem até um certo lugar da nossa jornada. Mas chega um momento que nós temos que fazermos como Jacó. Existe um momento que nós precisamos baixarmos a guarda e saber que precisamos de mudança, que precisamos prevalecer, que precisamos perseverar, precisamos lutarmos para poder alcançarmos vitória. Para podermos vencer, temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E o mais lindo da história de Jacó é que quando ele luta com o anjo, e o anjo toca na coxa de Jacó, a Bíblia vai dizer que agora ele está manquejando, e o anjo vai dizer: tu não se chamará mais Jacó, mas agora o teu nome será Israel. A Bíblia diz no capítulo 33, a história da graça. Para mim isso aqui é a história da graça de Deus, que quando Jacó agora vai de encontro a Esaú, agora ele não vai aquele homem mais tentando resolver com o que ele tinha, mas agora ele vai manquejando, vai andando em direção a Esaú. Observa o verso de número
33. E ele mesmo, do capítulo 33, e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e chorou. Aleluia! Os 400 homens, ou os mais 400 homens de Esaú, que estavam esperando por Jacó. Agora, quando Esaú olha para Jacó de longe, a Bíblia diz que agora Esaú não vai enxergar mais Jacó com ira, não vai enxergar Jacó mais como trapaceiro, não vai enxergar Jacó mais como seu inimigo, não vai enxergar Jacó mais como o seu adversário. Mas quando Esaú olha para Jacó, a Bíblia diz que a única vontade de Esaú era de abraçar o seu irmão. Aí você pergunta para mim, o que é isso? O que aconteceu? O banho da graça de Deus. O banho da graça de Deus sobre a vida de Jacó é o que vai quebrar o sigilo da alma de Esaú, vai aquebrantar o coração do inimigo de Jacó, porque somente a graça de Deus pode mudar as ideias ou os pensamentos astutos da vida de alguém contra a vida daqueles que servem a Deus. Somente a graça de Deus na nossa vida é que pode aplacar o furor do inimigo. Somente a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça tocou a vida de Jacó. E agora Jacó vai resolver a sua pendência. Não mais contra a carne e nem contra o sangue. Mas agora ele vai tocado pela graça de Deus. E quando Esaú enxerga ele, o brilho da graça, do Espírito de Deus, que estava sobre a vida de Israel agora, vai aquebrantar, vai quebrar o sigilo da alma de Esaú, e ele vai dizer: esse não é o meu inimigo, esse não é o meu adversário, esse não é aquele que saiu daqui e eu estava odiando, não, esse é o meu irmão. Aleluia. Jacó, ele está de volta. A Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram, e quem é capaz de fazer isso é só a graça de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite: se porventura eu e você tentamos resolver as coisas do nosso jeito, e muitas das vezes não sai, aleluia, muitas das vezes vai bem até onde nós queremos ou aonde nós precisamos, mas existe um momento em que Deus vai dizer: ei, eu estou te esperando lá no Val de Jaboque, lá no lugar da mudança, eu quero te ver lá, eu quero te encontrar lá. Sabe por quê? Porque é lá que eu quero mudar a sua vida, é lá que eu quero mudar a tua história, é lá que eu quero te encontrar. Quando você atravessar o Val e ficar sozinho comigo, lá eu quero ter uma conversa contigo, porque eu preciso mudar a tua biografia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para se colocar em pé. Nós já vamos terminar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, precisamos resolver, mas não da maneira, da forma que nós queremos. Aleluia. Não adianta dar presentes, não adianta enviar dinheiro, não adianta usar artimanha.
Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Ei, se você tem uma questão, se você tem algo para resolver, Paulo está dizendo, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas, aleluia, é contra as potestades das trevas. Então o que é que nós temos que fazer? Se as potestades das trevas está furiosa, está balançando, se a ventania, aleluia, está balançando o barco, o que é que acontece? Paulo diz, ei, existe uma forma de resolver isto, é se revestindo da armadura de Deus. Aleluia. Quando ele estava lá no val sozinho, naquele momento, naquela mesma noite, aleluia, orando, perseverando, quem sabe em lágrimas, dizendo, Deus, acalma o furor do meu irmão, Deus, muda a situação, Deus, visita, Senhor, a minha casa, a casa dos meus pais, Senhor, visita, ó Deus, o meu rebanho, Senhor, visita a minha vida, eu quero mudança, aleluia. Estou parafraseando a luta de Jacó ali no val, aleluia. Quem sabe ele vai estar dizendo, e quando ele estava ali, quem sabe em pranto, clamando e buscando, lutando e perseverando para vencer, aleluia, a Bíblia diz que o anjo se apresenta para ele e toca na vida dele, a sua vida é mudada. E o meu desejo nesta noite, o desejo de Deus nesta noite, é que nós não venhamos tentar resolver as coisas da nossa maneira. O que Deus deseja de mim e de você nesta noite, não é que nós venhamos usarmos as nossas artimanhas, mas Ele está dizendo, ei, existe uma graça, aleluia, que se revelou entre os homens, trazendo a libertação, trazendo a calma do furor, aleluia. Existe uma graça que é capaz de mudar o ambiente, existe uma graça que é capaz de quebrantar o coração do inimigo, existe uma graça que é capaz de mudar, existe uma graça que é capaz de ultrapassar as barreiras. Aleluia. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E preciso ter atitude, lutar, perseverança para poder vencer. Aleluia. Eu preciso mudar. Feche os seus olhos comigo nesta noite. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, nesta noite eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, ela vem de encontro aos nossos corações, de encontro à nossa necessidade. Ó Deus, a tua palavra, ela é fiel, é verdadeira, é absoluta. A tua palavra, ela responde ao nosso questionário. A tua palavra, Senhor, nos instrui. A tua palavra, ela traz, ó Deus, libertação. A tua palavra traz conhecimento acerca das tuas coisas, dos teus feitos. Então nesta noite, toque a nossa vida, ó Deus, toca-nos com a tua graça, acalma a tempestade, a fúria do inimigo que vem contra nós, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que o vento ouve a tua voz e a tempestade te obedece. Por isso nós te servimos, ó Deus. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer aos irmãos. Os irmãos podem se assentar. Eu quero devolver a oportunidade para o pastor Marcos. Deus continue abençoando toda a igreja em nome de Jesus.